Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Por favor, Josué, capítulo de número 3, apenas o verso de número 5. Josué, capítulo 3, verso de número 5. Assim está escrito: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Prometo ser rápido, mas eu preciso entregar algumas coisas que estão no meu coração. Todos nós sabemos que o responsável por colocar o povo de Deus para dentro do Egito foi José. A terra estava passando por um período de fome. E somente no Egito tinha os alimentos necessários para que um povo sobrevivesse. Então José ele vai decidir pegar o seu povo e colocar para dentro do Egito. Só que o tempo ele vai passar. José morre. A geração que entrou com José também morre. Existe agora um novo faraó. O povo precisa sair daquele cativeiro. Todos nós somos conhecedores da palavra e entendemos que Moisés era o homem que tinha a incumbência de fazer isto. Na verdade, a missão de Moisés era simples: tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Tirar o povo do cativeiro e levar para a terra que mana leite e mel. Moisés ele vai conseguir de fato tirar o povo do Egito, mas Moisés não consegue levar o povo até a terra de Canaã. Moisés ele vai ser um ótimo legislador, um ótimo líder, tanto que para alguns até hoje em Israel, Moisés ele é encarado como o mesmo nível de amor e respeito como Davi. E Davi ele foi o rei, o maior rei de Israel. Moisés ele foi muito grande. Quando nós lembramos de Moisés, a primeira coisa que vem em nossa cabeça provavelmente é a abertura do Mar Vermelho, porque foi o ápice, o marco. Só que Moisés, por mais que ele foi muito grande, por mais que ele foi muito notado, ele foi vencido por algo que foi o tempo, porque o tempo ele passa para todos. O tempo é algo que não tem como ser domesticado. Tu nunca vai achar alguém que conseguiu controlar o tempo. Tanto que para a ciência, o ápice da ciência será quando eles conseguirem construir algo que façam as pessoas voltar no tempo. A famosa máquina do tempo. O tempo não tem como ser controlado, e vai dizer o filósofo que o tempo é algo que tem os pés que só andam em uma direção. O tempo só anda para frente. O tempo ele vai passando e a gente precisa se atentar porque ele não fala que está passando. Ele apenas passa. Ele não dá notícia, ele não afirma: eu estou passando, hein? Não. Quando você vê, já foi. Foi falado de oportunidade que vem e passam, assim também é o tempo. Ela não diz que está passando, ela apenas passa. E tem coisas que passaram na sua vida e você talvez não notou que estava passando e passou. Como o pastor já prega pra gente algumas vezes aqui, teve dias que você brincou na rua pela última vez e não notou. Teve dias que você falou com alguém pela última vez e você nunca mais viu a mesma. Teve pessoas que você sorriu e foi o último sorriso e você não percebeu que foi o último sorriso. Porque o tempo ele não tem como ser, controlado. Aí a pergunta que vem ao meu coração é: se o tempo é algo de tão precioso, o que nós temos feito com o nosso tempo? Em que vocês têm investido os tempos de vocês? Porque uma coisa é certa, ele não vai parar de passar. O tempo passa para Moisés. Moisés morre. A história vai dizer que o povo vai começar a viver um luto, porque de fato quem morreu era muito importante.
Então o povo está apegado à pessoa de Moisés, totalmente em luto. E aquele que estava na frente do povo morreu e não tem ninguém para ficar e dar continuidade à missão de chegar em Canaã. Só que Deus, ele entende que é necessário chegar em Canaã, porque existe uma promessa. Aí ele vira para Josué. E a pessoa de Josué é a escolhida para ser o líder do povo. Só que Josué também está vivendo o luto de Moisés. Josué também não tem força para liderar, apesar que ele já estava acostumado com a liderança. Porque o líder da batalha, na guerra, era Josué. Moisés intercedia e Josué guerreava. Só que agora o cargo era maior. Ele seria o líder geral. E alguns vão dizer que Josué não queria tomar esse posto por duas razões. A primeira, porque ele achava que não conseguiria ser aquilo que Moisés foi. Ele achava que ele não conseguiria alcançar o patamar de Moisés. Só que a primeira coisa que Deus vai falar para Josué é: Josué, o meu servo Moisés é morto. E eu fiquei me pensando e me perguntando por que dessa frase. Josué, o meu servo Moisés é morto. E a verdade era que Deus está querendo dizer para Josué: Josué, você está querendo fugir daquilo que eu tenho para você, porque você está pensando que vai ter que ser como Moisés. Só que eu não quero que você seja igual a Moisés. Eu quero que você seja igual a você. Por quê? Aí ele vai dizer na frente: porque da maneira que eu fui como Moisés, eu serei contigo. E a verdade é que ele está dizendo para Josué simples: Moisés só foi o que foi, porque eu estava com ele. E se esse é o seu medo, fique tranquilo. Porque como eu fui com ele, eu também serei com você. Só que você não precisa querer ser igual a Moisés. Porque a verdade é que a gente vive em tempos que as pessoas pensam: para me dar sucesso naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que imitar alguém. Eu tenho que falar como fulano fala. Eu tenho que pregar como fulano prega. Eu tenho que ministrar, cantar, tocar como fulano canta. Porque se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não fizer, eu não vou chegar. E a gente está vendo muitas cópias surgindo em nosso meio. Gente que não tem identidade própria. Aí eu lembro de João Batista que ele vai dizer assim: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. João Batista, ele é muito eficaz naquilo que ele fala, porque ele está enfatizando: eu sou uma voz. E qual é a diferença da voz para o eco? É que a voz, ela inicia e o eco reproduz. É João Batista: eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu também não sou Jesus, mas eu sei quem eu sou. Eu sou uma voz. E a gente vem se perdendo porque a gente quer ser igual fulano. A gente quer chegar e fazer como ciclano faça. Só que a palavra do Senhor para alguém aqui hoje é: faça do teu jeito. Se tiver que cantar, canta do teu jeito. Se tiver que pregar, prega do teu jeito. Porque vai ser do teu jeito que eu vou te usar. Porque o segredo não está em como fazer. O segredo não está para quem fazer. O segredo não está em quem você está acompanhado fazendo. Josué, eu vou ser com você. Só que o texto diz, gente, que ele vai pegar isso que Deus falou e vai colocar em prática. Se é para liderar, vamos liderar. Josué, ele vai entender o propósito. Só que o texto vai dizer que ele sabia que para chegar em Canaã, ele tinha que combater, guerrear com alguns reinos que estavam por volta de Canaã. A saber, a mais famosa Jericó. Era necessário que Jericó caísse para que eles conseguissem chegar em Canaã. Então Josué, ele vai pegar alguns espias, 2 espias, vai mandar ir até a terra de Jericó. Você conhece a história, eles veem tudo, eles vão para a casa de Raabe esconde eles voltam. Josué é muito animado, ele vai dizer: comam e bebam, porque amanhã, daqui a 3 dias, nós vamos descer e passar o Jordão. O texto diz que depois de passar 3 dias, eles vão para o Jordão. Só que o texto vai dizer assim: e saíram de Setim e foram para o Jordão. E se a gente for procurar, a palavra Setim significa lugar alto, lugar plano, lugar de boa visão.
E Jordão, lugar que desce, lugar de terra infértil, lugar de dificuldade. Então perceba, Josué está falando para o povo, nós vamos sair do lugar de confortabilidade, da onde a gente tem visão, e vamos descer para o lugar baixo. Por quê? Porque Josué entende, a guerra vai ser grande, a batalha vai ser grande, e batalha não se vence em lugar favorável. Se a gente quiser vencer essa batalha, nós vamos ter que descer. Josué está dizendo para o povo, a batalha vai ser árdua. Vamos perder soldados. Pode acontecer de acontecer morte. Mas para a gente vencer, é necessário descer. Porque tem batalhas que a gente não vai ter como vencer se nós ficarmos em lugares favoráveis. Tem gente que quer vencer batalha tomando água de coco na praia. Tem gente que está em guerra e está pensando que vai vencer a guerra vendo Netflix. Sendo que tem batalhas que são necessárias a gente descer. E a verdade é, sabe por que tem guerra que você não venceu ainda? Que você não conseguiu derrotar ainda? Porque você não entendeu que na posição que você está, você nunca vai vencer. Você vai começar a vencer quando você começar a descer. E descer fala de se humilhar. Descer fala de ir atrás. Descer fala de buscar. Só que a nossa geração não quer fazer mais isso. Consagração. 6 horas da manhã, oração. Aí vive em guerra e não consegue sair disso porque não entende que guerras têm que ser guerreadas em ambientes desfavoráveis mesmo. Enquanto você ficar tentando vencer guerra, vivendo tudo do bem, vivendo tudo do melhor, vivendo as coisas confortavelmente, você nunca vai vencer essa guerra. Quer guerrear? Parte para o joelho. Quer guerrear? Parte para o jejum. Quer guerrear? Parte para pagar o preço. E você vai ver. Eles fazem isso. O texto diz que quando eles estão perto de passar para o Jordão, Josué ele vai levantar a voz e vai dizer assim: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. E aqui eu começo a pregar. Por quê? Olha a palavra que Josué ele vai dar para o seu povo. Santificai-vos. E talvez esse seja um dos períodos da igreja que mais é necessário falar sobre isso. Santidade. Josué está dizendo, santificai-vos. E a palavra santificação, ela vem derivada da palavra separação. Então, automaticamente, tudo aquilo que quer ser santificado tem que entender que tem que ser separado. Todo aquele que quer viver a santificação tem que entender e ter em mente que ele vai ter que ser separado e viver a separação. E deixa eu falar uma coisa para você, mas você nunca vai conseguir ser santo se você não se separar. E se separar tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque você querendo ser separado, vai ter amizades que você não vai poder ter. Você querendo ser separado, vai ter alguns assuntos que você não vai poder entrar. Porque quem é separado não tem como fazer amizade com quem não tem aliança com Deus. E qual é o lado ruim? O ruim é que vai ter gente que vai olhar e vai dizer, você quer ser santo demais. Você quer ser santarrão. E tem gente que vai duvidar e vai dizer, você quer viver uma falsa santidade. Só que eles não sabem que você apenas entendeu o básico. O quê? Se eu quero ser santo, eu preciso me separar. Só que existe um detalhe por detrás. Porque existe alguém que é o mais interessado em fazer a gente não chegar na santificação. E paz, meus senhores, não é o diabo. Paz, meus senhores, não é o teu inimigo. Não é o teu amigo. Então, Rafael, quem é o maior interessado em fazer com que eu não viva a santificação? Simples, você mesmo. Você mesmo, a sua carne, é a maior interessada em fazer você não viver a santificação. Charles Spurgeon ele vai dizer, eu pensei que quando eu passei nas águas bastimais, o meu velho homem havia morrido. Só que eu descobri que o miserável sabia nadar. E agora eu tenho que matar ele todos os dias. Vai dizer o filósofo, a santificação
Ou melhor, a conversão, ela tira o cristão do mundo. Mas só a santificação tira o mundo do cristão. Então a gente precisa entender que o nosso maior inimigo é a gente. E olha para cá. Se manifestar o demônio aqui, alguém se levanta e expulsa. Se entrar alguém aqui e começar a atrapalhar o culto, o obreiro se manifesta e expulsa. E a carne, que não tem como expulsar? E a carne, que não tem como você falar, sai daqui. Isso é cômico, porque quem vai falar é um comediante, tiririca, ele vai dizer, eu queria fugir de mim. Mas aonde eu ia, eu estava. E essa é a nossa verdade, não tem como fugir da carne. Ela acorda contigo. Ela toma café contigo. Ela almoça com você. Ela toma um café da tarde com você. Ela janta contigo e quando você vai dormir, ela está contigo de novo. Porque não tem como expulsar a carne. Ela está aí, pronto. Então faz o seguinte, entenda que com carne não tem que dar papo para carne. Com carne não tem que ter conversa com carne. Com carne não dá para ficar de amizade com carne. Porque a primeira brecha que você der, ela entra e acaba com a tua vida. E entenda que a carne não respeita se você é pastor, se você é cantor, se você é pregador, se você dirige culto. Ela está nem para você, ela quer acabar com a tua vida, é a carne. E ela não vai embora. É até você morrer ou Jesus voltar. Só que entenda algo, porque se de um lado a carne te quer, e ela está totalmente disposta a ter você, do outro lado tem o Espírito. E na mesma intensidade que a carne te quer, o Espírito também te quer. Então vive uma guerra interminável. De um lado a carne te puxando, e do outro o Espírito te puxando. Aí olha para cá. Mas nessa guerra só vai ganhar quem você alimentar mais. E olha para cá, porque vai apertar um pouquinho. Mas nessa guerra não tem como você ficar no meio e levantar a bandeira de paz. Eu agrado um, eu agrado o outro ao mesmo tempo. Não tem como fazer a boa vizinhança. Não. Segunda, terça, quarta, quinta até do sábado, eu estou agradando a carne. Domingo, eu coloco a roupa, eu pentio o cabelo, eu tomo meu banho e eu venho pro culto adorar. Ah, não tem como. Não dá para ficar no meio, porque tem gente que é assim. Eu vou ficar no meio. Eu agrado a carne na segunda, na terça eu agrado o Espírito. Na quinta é a carne, na sexta é o Espírito. Fica intercalando. E, gente, não dá. Tiago 4,4 vai dizer: aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como o servo agradar a dois reinos. Ou ele vai desagradar a um e agradar a outro, ou agradar a outro e desagradar a um. Só que a nossa geração quer viver assim. Aí vai dizer um historiador, ele vai contar a história, e a história é a seguinte. Existia um homem que sabia que domingo iria receber uma visita. E esse que iria visitá-lo era alguém muito rígido com limpeza. Só que ele só viria domingo. Então na segunda ele deixou tudo bagunçado. Na quarta a louça ficou lá. Na quinta estava papel de bala, coisa de comida jogada no meio da sala. Sexta, ele zoou o plantão, levou todo mundo para sua casa. Sábado, ele deu uma festa, ficou até 5 horas da manhã, tudo bagunçado. Aí domingo ele acorda. De manhã ele vai e começa a limpar. Ele joga tudo para o quartinho da bagunça. Porque ele entende. Daqui a pouco está chegando alguém que não gosta de bagunça. E como ele só vem hoje, eu não preciso me limpar os outros dias. Porque eu sei que ele só vai vir nesse horário. E olha para cá. Tem gente que é assim. Segunda faz o que tem que fazer. Terça faz o que não é para fazer. Quarta ele zoa o plantão, não está nem aí para nada. Quinta, ele chuta o pau da barraca. Sexta, ele vai para os bailes da vida, ele bebe tudo que tem que beber. Sábado ele sai com outra, e não sabe nem o nome de ninguém. Aí domingo ele fala, hoje é dia da visitação. Então eu vou começando a arrumar devagar. Aí ele chega aqui no culto. Está sendo visitado. Aí chora. Vou falar. Aí vem na frente. Aí ele levanta a mão. Só que é premeditado. Ele sabe que domingo tem a visitação. E Deus, diferente da gente, não se encanta com isso aqui, ó.
Deus, diferente da gente, não se canta com isso aqui, ó. Ele se canta com isso aqui. Enquanto vim pra cá chorar, espernear, fazer o que tem que fazer, e na segunda tá sabendo que vai fazer tudo de novo, ele não recebe. Então entenda que não dá para você agradar a um e querer agradar o outro ao mesmo tempo. Quer um exemplo na Bíblia? É simples. Sansão. Ele sabe que não pode se relacionar com Dalila. Mas ele está brincando. Ah, o segredo é aqui. Ah, o segredo é na corda. Ah, o segredo é... E o tempo vai passando. Ele está brincando. E se ele perceber, Dalila dá um cafuné dele tão bom, que ele dorme. E se ele perceber, ele está dormindo, isso aqui é muito forte. Porque ele está dormindo e não está percebendo que já foi uma trança. Ele está dormindo e não está percebendo que já foi outra trança. E outra trança. E outra trança. E foi a 7, ele não percebeu, porque está dormindo. E tem gente que está dormindo e não está percebendo que a trança está sendo cortada. Está dormindo e não está percebendo, glória, que de fato a trança está sendo cortada, a força está indo embora. Aí ele vai acordar e ele vai dizer assim: mais uma vez que eu vou ter com os meus inimigos e vou prevalecer. Ao texto da resposta na hora, cortando ele, porque não sabia que o Espírito já tinha saído dele. Então entenda, ele está pensando, eu vou guerrear porque eu estou acompanhado. Mas ele não sabia que estava sozinho. E tem muita gente que está pensando que está andando acompanhado e está andando sozinho por aí. Só que do outro lado tem José. José está sendo honrado por Potifar. José, ele sabe quem é a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar sabe quem é José. Ela começa a querer José. Eu quero José, eu quero José. O texto diz que todas as vezes que ela vinha importunar José, José saía. José corria. José não dava papo. José não trocava ideia. E sabe por que José conseguiu ficar firme quando a tentação de mulher de Potifar veio para ele? E Eva não conseguiu ficar firme quando a serpente veio falar com ela? Simples. Porque quando a serpente falou, Eva respondeu. Quando a mulher de Potifar veio falar, José saiu correndo. Porque a gente precisa entender que pecado não se brinca. Pecado se foge. Que quem brinca com fogo, uma hora vai se queimar. Ou você agrada um, ou você agrada outro. Não tem como querer fazer a boa vizinhança. Porque um está te querendo. E o outro também. Ah, mas eu posso ficar em cima do muro. Desculpa. Mas se você está em cima do muro, você já decidiu o seu lado. Por quê? Porque o muro é próprio do diabo. Não tem como, Gabi, você ficar aqui e ali. Não tem como, crente, você ficar no mundo e na igreja ao mesmo tempo. A palavra do Senhor para alguém aqui é: está na hora de você se decidir. Isso é muito sério, porque você quer ser morno. E morno, Deus vomita. Quem dera se você fosse frio, ou se você fosse quente. Você é morno, como você é morno, você me causa náuseas. Sabe o que é Deus virar para você e falar: você me dá náuseas, e por isso eu vou te vomitar? Você precisa entender, gente, que isso aqui não é brincadeira. Existe apenas 2 caminhos. Se você for alguém carnal, você vai para o inferno. Se você for espiritual, você vai para o céu. Um pai, uma vez, ele foi falar com o seu filho. E o seu filho queria aprender a nadar, mas ele não queria ensiná-lo. Olha o que o pai dele fez? Simples. Ele comprou uma piscina de chão e colocou no seu quintal. E ele jogou o filho dentro da piscina. E o filho falava: eu estou me afogando. Aí ele falava assim: você não queria aprender a nadar? Sim. Eu estou te fornecendo a piscina. Ou você aprende, ou você não aprende. E Deus já nos deu a graça para que a gente decidisse. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A piscina, Ele já está fornecendo. A guerra da carne contra o espírito. Só que o texto vai dizer, gente, eu termino, que a palavra de Josué é: santificai-vos, porque é amanhã. Existe uma promessa, a promessa é: Ele vai fazer maravilhas.
Só que no meio entre o fazer da promessa e a promessa se cumprir, existe o amanhã. E amanhã nos remete a tempo. Então é Josué falando, se santifica hoje, porque o tempo vai passar. E quando chegar amanhã, o dia da promessa se concretizar, ele vai fazer maravilhas. Só que por que se preparar hoje se é só amanhã? Por que se preparar hoje se eu só vou viver amanhã? E se você olhar para a tua história, tem promessas que Deus fez e falou assim, se prepara. Porque eu vou fazer. Começa, porque eu vou terminar. Só que o tempo do amanhã está passando. E esse amanhã não chega. Esse amanhã não chega. E o tempo está passando e a pergunta é, esse amanhã vai chegar quando? Porque você fez a promessa e cadê? Amanhã fará maravilhas. Olha o texto diz. Que ele manda a santificação porque era necessário se santificar. E deixa eu entrar em detalhe aqui. Mas maravilhas nos remete a dons de maravilhas. E dons de maravilhas é algo que está escasso em nosso meio. Eu tenho 24 anos, mas eu já vivi essas coisas. Eu já vi essas coisas. E a pergunta é, por que não acontece nos nossos dias o que acontecia tempos atrás? E uns vão dizer que Deus está trabalhando diferente. Só que a Bíblia nos dá subterfúgio para dizer que Ele continua sendo o mesmo. Então quem mudou não foi Deus, quem mudou foi a gente. Por que não acontece mais? Porque a gente quer tudo, Tayane. A gente quer música boa. A gente quer palavra boa. A gente quer banco bom. Quer ar-condicionado bom. A gente só não quer santificação. A gente quer dançar, a gente quer fazer. Mas se santificar a gente não quer. E o povo que não tem santificação não está apto para viver maravilhas. Então quando que Deus vai voltar a fazer? Quando o povo voltar a se santificar. Só que a promessa é essa, e simples. Santifica que eu faço. Santifica que volta. Santifica que eu opero. Santifica que vai ter paralítico andando de novo. Santifica que vai ter cego enxergando de novo. Santifica que o câncer vai embora. Santifica que o caroço vai embora. Santifica que o mioma desaparece. Santifica! Quando o cego de Jericó ele foi curado, ou melhor, quando Jesus perguntou para o cego o que ele queria, a palavra dele foi tornar a ver. Eu termino aqui. Porque a palavra tornar a ver nos remete a passado, a voltar. Quando o cego responde para Jesus tornar a ver, ele dizendo, eu quero voltar a viver o que eu já vivi. É o cego dizendo, Jesus, eu só quero voltar a viver o que eu vivi antes. E oxalá que se esse fosse a nossa oração. Qual? Me faz voltar. Me faz regressar. Porque se você olhar para a tua realidade, tu já foi mais crente. Se você olhar para a tua história, tu já teve uma vida melhor com Deus. Se você olhar para você, parece estar longe daquilo que você já foi. Deixa eu te lembrar um pouquinho. Mas o teu prazer era só chegar aqui. Não precisava ter música boa. Não precisava ter muita gente. O teu prazer era chegar. E já que cheguei, você se derramava. Era impossível você acabar um culto sem chorar. Era impossível você acabar um culto sem falar em línguas estranhas. Aí hoje, tá uma vaidade que só. Se fulano não for, eu não vou. Se é fulano que está pregando, eu nem escuto. Se é fulano que está cantando, eu não gosto da voz dela. Se é fulano que está dançando, eu vou ficar observando para criticar. Sendo que no passado,
Na oração você já estava falando em línguas. No hino da harpa você já se derramava. Aí a palavra do céu para alguém aqui hoje é: vamos voltar? Vamos voltar? Mas vamos voltar com consciência. Eu preciso voltar. Eu quero voltar. Não seja emocionado e apenas porque eu estou falando você querer fazer isso. Eu quero te encorajar a você orar por alguns segundos. E só você sabe como você era e como você gostaria de ser novamente. Eu quero te encorajar a você orar por alguns segundos. E pedir para Deus, me faz voltar. Me faz ser quem eu já fui. Me faça ter a sensibilidade que eu já tive. Me faça ouvir a tua voz como eu ouvia. Me faça sentir a tua presença como eu sentia. Ora por alguns segundos aí. Você consegue? Por alguns segundos abaixar a cabeça e orar? Você sabe que você já foi melhor. Você sabe que Deus te usava. Você sabe que Deus fazia. Mas pela vida você foi se esfriando. E hoje a mensagem de Deus para você é essa. Vamos voltar. Vamos regressar. Talvez você está aqui e a tua palavra é: eu tenho saudade de ser como eu era. E a palavra do céu para você é: eu estou disposto a te fazer voltar novamente. Eu ainda quero te usar como eu usava. Eu ainda quero fazer isso na sua vida como eu fazia. Mas eu preciso que você reconheça isso. Eu quero voltar. Eu quero ser de novo. Vou te dar alguns segundos para você orar. Vai. Ora. Ora. Isso. Isso. Estou ouvindo barulho de oração, isso é muito bom. Ora. Que tem gente que é necessário voltar. Porque a promessa ainda está de pé. O chamado ainda está de pé. Foi você quem saiu. Mas ele está no mesmo lugar e está falando: volta. 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 Isso, abre a boca. Isso, abre a boca. Isso, abre a boca. Isso, abre a boca. A gente está entendendo isso aqui, está orando. Abre a boca, vai. 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 Isso. Isso. É tempo de voltar a ser como era antes. Glória. 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 Aleluia. 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 Isso. Espírito Santo, tu nunca mudaste, nunca mudará. O Senhor continua sendo soberano. O Senhor continua sendo poderoso. O Senhor continua sendo o primeiro, o único. O Senhor continua sendo o Deus de Israel. Tu continua sendo aquele que transforma. Tu continua sendo aquele que não desiste de nós. E tem pessoas que estão aqui que precisam voltar e o Senhor sabe. Porque o Senhor quer restabelecer a conexão, a intimidade, a graça. Eu te peço, Pai querido, que todas as palavras que foram professadas por mim hoje, segundo a tua vontade, venham ficar gravadas na tábua do coração de cada um. Existem cultos que são para o culto. E existem cultos e palavras que são para quando a gente chega em casa. E a gente começa a pensar naquilo que foi dito. Pai querido, que aquilo que eu não consegui convencer, Espírito Santo, eu te peço, convença. Porque tu és que entra onde quer, que fala onde quer, que entra onde ninguém pode entrar. O Senhor tem a chave do coração. O Senhor tem a chave da mente. Por mais que a gente tenta fechar essa porta, o Senhor sabe como fazer, ó. Espírito Santo, eu te peço, fica conosco. Dá força a quem tem que renunciar ao que tem que ser renunciado. Dá coragem àquele que quer, mas está fraco. Eu te abençoo no nome do Pai. Eu te abençoo no nome do Filho. Eu te abençoo no nome do Espírito Santo. Amém.